No início da segunda aula de espectral, hoje nós, primeira parte, né? Vamos ter muitas partes. A iluminação não é das melhores, mas de qualquer maneira vamos tentar, pelo menos, já postar alguma coisa de hoje para amanhã. Essa primeira parte, a gente vai falar sobre funções de operador. Então, quando a gente tem um polinômio ou uma função inteira, né, vamos supor que a gente tem um A, operador linear contínuo L de E, como sempre a gente pede que E seja Banach. Né? Quando a gente tem um operador em L de E, né, e se você considerar uma função, por exemplo, uma função inteira, né, holomorfa, portanto analítica, a gente sabe que f de z ela pode ser expressa em termos de uma série de Taylor, que no caso de ser inteira, né, ou seja, no caso do domínio ser curtos complexos, ela é uma série de Taylor que converge, por exemplo, em torno do zero, converge, né? A série de Taylor em torno do zero quando é z menos zero, né? Porque uma série de Taylor é A vezes AN, né? Vezes n, AN vezes z menos z0 elevado a n. Quando z0 igual a zero, né? AN igual a zn. Na função inteira eu sempre posso pegar o polinômio de Taylor, a série de Taylor em torno do zero, né? Então ela tem essa carinha aqui, né? Então nesse caso todo mundo sabe, o polinômio é um caso particular, né? No caso a soma do polinômio não vai até infinito, no fim de monômios. E nesse caso todo mundo sabe o que é a função de operador de A. A função de operador de A nesse caso, f de A seria, de maneira natural, seria definida dessa maneira. AN, A elevado a N. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que nem toda função é inteira. E a maior parte das funções, digamos assim, quando são analíticas no aberto, a série inteira dela converge num raio, um certo raio, em torno do zero ou de um Z0, às vezes o zero não está, né, no domínio da função, isso pode acontecer, né? Então, em torno de um Z0, e pode acontecer de que esse raio de convergência seja menor do que a norma da função, norma do A, por exemplo. E nesse caso, essa série aqui não vai, a série de Taylor não converge, né? Então, se isso acontecer, o que a gente faz, né? A gente faz o seguinte: a gente procura outras maneiras como a gente consegue escrever uma f analítica. A gente sabe que se a gente tem uma curva qualquer dentro de um aberto U, uma curva, vamos supor, suave por partes, por simplicidade podemos pensar que seja suave, sempre podemos pensar que é suave, uma fronteira, né, curva de uma região, uma região limitada, né? Se a função digamos, vamos pensar que seja uma curva de Jordan, um número finito de curvas de Jordan, certo? E vamos botar até duas aqui para vocês não se viciarem muito, né? Se essa função for holomorfa aqui dentro, certo? A gente pode expressá-la, né? Qualquer z que esteja aqui dentro, a gente pode expressar f de z como sendo 1 sobre 2πi integral, a gente viu isso nas aulas anteriores. Vamos chamar de C essa coisa aqui toda, né? Vamos chamar aqui de ρ dessa região, vamos chamar U a região, certo? De ρ de U, supondo que seja holomorfo em cada pedaço desses. E aí com F W, W menos Z, dW. Isso é nada mais do que a forma integral de Cauchy. A gente viu no caso uma curva de Jordan, uma região simples, mas se tiver várias, funciona do mesmo jeito.
né? Porque se tiver aqui, quando você vai fizer a integral disso aqui, nessa parte de cá dá zero. Então você exatamente calcula a média sobre esse pedaço, certo? É como se nem existisse esse outro pedaço. Quando você tem vários componentes conexos, você fica com várias curvas, mas a integral, se o fulano estiver aqui dentro, vamos dizer assim, ou seja, se o z estiver aqui dentro, vamos dizer que o z esteja aqui, essa outra, a integral sobre esse outro pedaço aqui, essa outra curva, ele é zero, né? Então é como se fosse o caso anterior, né? Então isso funciona realmente, mesmo que o U ele seja formado por várias regiões cujas fronteiras sejam curvas de Jordan, certo? Isso aí é fundamental. Não precisa nem ser a região ser exatamente simplesmente conexa, mas nesse caso aí você vai ter uma curva, você pode ter uma curva e outra curva aqui dentro, né? Continua sendo, mas aí você tem que integrar na coisa toda, né? Ainda tem esse tipo de situação, né? Ok, né? Ou seja, tem que integrar assim, né? Mas ele vai e volta, então você ainda consegue. Aí o que é que nós temos então? A gente tem o seguinte. Baseado nisso, dentro da mesma ideia anterior, a gente vai tentar considerar f de A. F de A vai ser onde entrava o z. Lembra que f de z é igual a 1 sobre 2πi integral sobre uma curva, né? Vamos chamar de C a curva de fronteira. F de W dw w menos z, né? Vocês lembram disso? Acabamos de ver. Então f de A, onde tem o z, né? A gente vai botar o A. 1 sobre 2πi integral de C f de w menos z dw. Essa seria a fórmula, né? Você está definido dessa maneira, né? Veja, quais são as condições que a gente precisa? Primeiro é que mas W menos A não faz muito sentido, né? Mas o que significa de fato? Isso é 1 sobre 2πi. Bem, W menos A é W menos A menos 1, né? Aqui é 1 sobre 2πi integral sobre C de f de W. O que é isso? Isso é aplicação resolvente. É W menos A menos 1. Ou W ômega, como você queira chamar. dW. Certo? Então, essa aqui será a nossa fórmula típica para a gente definir, né, a nossa função do operador A, né? Mas qual é a condição sobre a f, certo? A gente vai dizer que a f vai pertencer a uma classe de funções que a gente chama f de A, né, que é o conjunto das funções holomorfas em uma vizinhança do espectro de A, certo? Obviamente, para essa fórmula fazer sentido, né, o C não pode intersectar, né? Você está na fronteira dessa vizinhança, né? E você não pode intersectar o espectro, né? Então, para uma f nessa classe, certo?
Aí o que acontece? Lógico, eu tenho que mostrar que essa coisa está bem definida, eu não vou muito me preocupar com isso. Né? Vamos supor que tem uma vizinhança, você intersecta ali é a função do operador F. Né? Se você tiver uma outra, se a F puder ser estendida, a gente mostra que de fato é possível mostrar, não vou me preocupar com isso, que essa coisa dá o mesmo valor, certo? Não vou me preocupar muito com isso, mas são aquelas propriedades de isotopia das integrais complexas que nos permitem provar isso. Né? Pelo menos por enquanto não vou me preocupar com isso, não sei se vou me preocupar no futuro. Bem, visto isso, né, a gente tem o seguinte teorema, que é o conteúdo principal para vocês não ficarem chorando, poxa, o cara ficou só enrolando, não provou um resultado, a gente foi enganado. Não se preocupem, porque a gente vai provar um teorema. Teorema, que a gente chama de cálculo funcional, que é uma espécie de proto-teorema espectral analítico holomorfo, né, para qualquer operador. Né, porque o teorema espectral propriamente dito, por isso que eu chamo de proto-teorema, né, um teorema assim, bem básico, bem de fundamento, de raiz, porque o teorema espectral propriamente ele está definido para funções, para operadores autoadjuntos. E aqui não. Esse proto-teorema ele vai conseguir funcionar para operadores quaisquer. Isso aqui é o legal. Né? Só que as funções em que a gente vai avaliar o operador, né, vão ser exatamente quaisquer funções analíticas, quaisquer funções em f de A, ou seja, cujo domínio ele contenha, seja um aberto que contenha o espectro de A. Né? Então, a gente tem o seguinte, cálculo funcional, o teorema do cálculo funcional nos diz o seguinte. Dadas f e g pertencentes a f de A, veja, mas f e g, cada um tem uma vizinhança, todas as duas vizinhanças contêm um espectro de A, você pega a interseção das duas vizinhanças e aí você já se resolveu, entendeu? Então você sempre pega a restrição e ali você pode somar, né? Isso em análise complexa é muito comum, é o que às vezes se chama de germe, né? Um conjunto de funções que uma estende a outra, vamos dizer assim, e que, bem, quando você pega uma função, pega um germe e outro germe, você pega representantes correspondentes nos domínios em comum, que eles têm em comum e soma ali. Você pode somar, você pode fazer várias coisas, né? Isso é muito comum em análise complexa. Então, dados f e g pertencentes a f de A, né, e C pertencente a C, valem. Primeira coisa bastante óbvia, né? É que se C vezes F mais G pertence também a F de A, não tem nada demais, e C vezes F mais G de A é igual a C vezes F de A mais G de A. Isso aqui é a consequência imediata da linearidade da integral complexa. Né? Essa não é a parte complexa do teorema, agora que vem as partes mais interessantes do teorema. Bem, essa já é mais sofisticada, apesar que é realmente uma conta. Se f, G pertence a f de A, então isso implica que f vezes g, claro, pertence também, né? Isso é a mesma coisa, isso é óbvio. Mas que f vezes g de A é igual a f de A vezes g de A. Veja,
aqui são duas funções que eu estou multiplicando, né? E aqui são, o f de A é um operador, né? Está em L de E, e G de A está, né, em L de E. Certo? Lembrando, né, que o f de A é dado para aquela fórmula, né? Então f de A pertence a L de E, claro. 3. Se F possui uma série de Taylor F de Z igual convergente em um raio maior que o raio espectral então, beleza. Então, f de A é igual a somatório de N. A gente resgata como a gente gostaria de definir. As definições, quando fazem sentido ambas, as definições ambas coincidem, né? Então, f de A é igual a isso, né? O f de A, lembrando, ele é definido, né, como sendo 1 sobre 2πi integral sobre a fronteira da região, né, em torno do espectro, né, de f de W vezes ρ de W. Né? Rho de W, lembrando que Rho de W é o resolvente, né? Então é W menos A, tá aqui onde entra o A, né, substituído, a menos 1. Né? Ok? Então esse é o teorema do cálculo funcional. Talvez eu deva fazer isso aqui. Eu tenho que fazer uma coisa, 2 aqui, certo? Deixa eu ver se cabe aqui, se eu melhoro aqui um pouco a câmera. Talvez tenha que afastar aqui para caber um pouquinho mais, para poder botar 2 páginas, né? Ok. Então vamos lá, vamos demonstrar, né? Prova, que é a terceira página. Deixa eu ver se está bem focada, né? Porque senão... Espero que sim. Acho que sim. Espero que sim. Bem, tem que estar mais focada essa de cá. Então eu vou botar essa aqui para mais perto. Certo? Ok. Prova, bem, o item 1 é a questão da linearidade imediato, né? Imediato pela linearidade da integral complexa. Da integral complexa. Integral de uma maneira geral, né? Sempre é linear, então não tem nada demais, né? Você facilmente você é bastante, como se diz, direto, né? Straightforward, né? Agora 2 já é uma coisa que precisa um pouquinho mais de cuidado, certo? Então
Vamos fazer o seguinte, né? O que é f de A? Veja, deixa eu fazer um desenho. Eu já tinha feito desenho, mas acho que vai ficar confuso. Vou fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Digamos que aqui seja o nosso aberto U, a lelomorfa numa vizinhança desse aberto U, né? Vamos dizer assim, vamos supor que seja. E você tem C, essa fronteira aqui, certo? Aqui tem mais como eu falei, pode ter várias curvas de Jordan aí, mas não faz diferença, né? Vamos supor que seja uma curva de Jordan na fronteira, né? Do nosso aberto U. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem que a gente pode fazer se a fronteira for suave, se não for, você suaviza, não tem problema nenhum. Você tem a gente supõe que a função seja holomorfa na vizinhança de U barra, vamos dizer assim, né? Então ela é um pouquinho maior. Então, em particular, se a fronteira do U, você pode variar um pouquinho a fronteira dele e pode supor que seja suave. Se é suave, você pode considerar facilmente uma curva, usando, por exemplo, os vetores normais. Você pode fazer uma isotopia e você pode considerar uma curva aqui menor, certo? Então, você pode, a fronteira externa do U continua sendo C2, essa que está aqui dentro a gente chama de C1, né? Bem, a coisa podia ser muito mais complicada, como está mostrando aqui, né? Nem sempre tem relação, por exemplo, a um ponto no interior, nem sempre é um ponto que está na curva externa, está mais perto que ali. Mas um está pelo lado de dentro e outro está pelo lado de fora. Isso é muito certo, isso você tem o teorema da curva de Jordan para lhe ajudar nesse processo. Ok, então suponha que você tem a situação, né? Você prolonga então um pouco via vetor normal para o interior do U, né? Na direção do U, né? Você tem a fronteira, e aí você fica com uma curva pelo lado de dentro e outra de fora, certo? A integral que você tem em C, que é igual a C2, é a mesma integral que você tem em C1, nesse caso, certo? Mas isso vai ser útil para as nossas contas, né? Então, vamos dizer assim, se eu tenho f, g, né, holomorfas nessa região comum, então na vizinhança do fecho desse aberto U, né, limitado, então você tem o seguinte, o f de A é igual a 1 sobre 2πi integral sobre, vamos dizer assim, C2 F, vamos chamar de lambda, ou lambda de lambda, certo? E o G de A, por isso que eu não mantive o Z, né? Senão tem que botar Z e sei lá qual, Y, não sei, mas Y ia ficar esquisito, então botei logo W, lambda e Mi. 1 sobre 2πi, né? Não estou fazendo nada. Integral sobre C1 também seria igual a C2, mas vamos escrever assim, G lambda ou lambda meio lambda, né? Vamos escrever, é uma prova meio assim, em linha reta, como se diz também, mas envolve umas contas mais espertas, né? Uma observação na hora de fazer as contas. Então, o que seria f de A vezes de... e o que seria f, só para a gente ver o que a gente quer, né? F vezes G de A seria 1 sobre 2π em qualquer uma dessas duas, chamar C,